Acho que está mais ou menos explicado. Portanto, nós começámos com no-code, e o no-code é mesmo no-code, é com as ferramentas grátis da Google, o Google Calendar, o Google, sei lá, Sheets, ou coisa do género, o equipamento usado que ele tinha, o meu computador usado que eu tinha, portanto não houve investimento nenhum desde o início. Quando nós falámos com vários amigos meus que trabalhavam no mercado imobiliário, todos disseram que isto não era negócio, nós falámos com incubadoras de startups que disseram que isto não era negócio, e nós falámos com investidores que disseram que isto era negócio. Portanto, logo à partida deveriam ter todos razão. Mas nós temos aquilo que muita gente aconselharam a fazer, que é, fomos sócios a 50% durante muito tempo. Portanto, o poder de decisão era igual, pratos partidos de vez em quando tem que haver, faz parte, mas temos que ver também qual é que é o propósito. E o propósito, às vezes, é preciso um abanão, seja para um lado, seja para o outro, para a coisa alinhar novamente. Mas nunca tivemos dúvida qual é que era o sentido que queríamos. E o sentido que queríamos era era resolver um problema que existe no mercado, e nós tínhamos a pouca humildade de achar que conseguíamos ser as pessoas certas e ter a solução, e ter a mentalidade para pensar em escala. A organização que tu fazes, nem que seja uma questão mental, é logo a pensar na escala ou não, mas tem logo a ver com o início. Depois não consegues, a meio do jogo, mudar as regras. É a mesma forma de, se eu pensar, eu nunca na vida ia abrir um restaurante. Acho que é o pior negócio que existe. A todos os níveis. Mas se eu pensasse em abrir um restaurante, nunca eu ia me colocar na cozinha. Porque nós notamos que grande parte dos restaurantes que abrem não escalam. Porque os donos dos restaurantes são chefes. E os chefes é o melhor chefe do mundo, mas aquilo que ele vai fazer é ser chefe. Certo? Não é pensar no negócio como um todo. E muitos dos negócios surgem um pouco nesse sentido. Se eu pensar em abrir uma oficina, eu posso criar a maior rede de oficinas. Eu não posso ser mecânico. Eu posso perceber de mecânica para conseguir encontrar o João da mecânica, para que depois o João consiga criar as equipas e criar depois toda aquela dinâmica que venha suportar o crescimento. Agora, eu como criador da empresa, como fundador da empresa, não posso ir mudar óleo, que é para conseguir pensar em termos de escala. E aquilo que nós fizemos logo desde o início foi, e isso também foi com largas conversas que nós fomos tendo, é que isto só vale a pena fazer se for para criar um monopólio aqui no mercado, para dominar o mercado. Porque essa história de que há mercado para todos é também outra história que é interessante nós vermos. E a questão foi, ok, então vamos pensar isto logo desde o início, com essa mentalidade de ganhar escala, mas temos que, quando nós tivermos só 2 clientes, nós temos que os servir como se tivéssemos 2.000. Ou seja, o processo tem que ser o mesmo, que é para depois conseguir ser replicável. Porque se nós começamos com o processo em que é demasiado personalizado, em que é demasiado... como é que eu ia dizer, que demora muito tempo a fazer, que demora muito tempo a produzir, que é demasiado pensado para ti, quando depois aparece a Iola, eu tenho que repetir esse processo todo desde o início. Mas depois quando aparece, e facilmente tu atinges aquele limite. E depois não é, por isso é que existem várias empresas, existe uma empresa francesa que recebeu 256 milhões de investimento. E essa empresa saiu de Portugal, essa empresa faliu no mundo inteiro. E isso porquê? Porque aquilo que tentaram fazer não estava adaptado, como o João disse ainda há pouco, a ver essa demanda no mercado e conseguir fazer isso. Portanto, tem muito a ver logo desde o início como a coisa funciona. Porque tu, a meio, conseguires mudar o chip de toda a equipa, mais vale fechar e começar do princípio. Porque depois nós também temos aqui um viés, que é como nós trabalhamos na área, nós estamos mais atentos a determinado pormenor. Certo? Então o que é que isso faz? Faz com que a gente ache que como estamos na nossa linda bolha, estamos a achar que toda a gente vê exatamente o mesmo. Não funciona assim. A maior parte das pessoas demora anos até chegar lá. Então no início eu tinha muito aquele processo de evangelização. Atenção. Nós temos no mercado onde nós trabalhamos, grande parte, não é no mercado onde nós trabalhamos, é em todos os mercados, grande parte das pessoas nem é questão de não percebam a importância da boa fotografia ou do vídeo. A maior parte das pessoas não tem cultura visual sequer para perceber se uma foto está desfocada ou não está. Quanto mais perceber a importância daquilo que está. Portanto, há todo esse trabalho que tem que ser feito. Depois, também aquilo que acontece é, num mercado muito específico, como é este do mercado imobiliário, em que as pessoas que trabalham no mercado imobiliário acham que toda a gente só vive daquilo, que só vive para aquilo. Mas pensamos que os clientes dos nossos clientes, se calhar, compram uma casa ou duas por ano disparado, fosse, na vida inteira. Ora, ou seja, há muitas das coisas que nós estamos aqui a falar que lhe passam ao lado completamente. Então aquilo que nós temos que procurar fazer, antes de mais, é educar não só o nosso mercado, mas também os clientes dos nossos próprios clientes, e não ter essa pretensão que a coisa vai mudar toda de um dia para o outro, porque não vai.
E então aquilo que a estratégia foi muito simples, vamos à procura do caminho de menor resistência. Quem é que são as pessoas que trabalham neste mercado a quem eu não vou ter que explicar muita coisa? Okay? Portanto, é um segmento muito específico do mercado. Então vamos começar por aí. E vamos criar nome na praça e depois a coisa vai indo por aí fora. Da mesma forma, quando se fala, por exemplo, em marketing, em gestão de redes sociais e por aí fora, os melhores clientes são aqueles clientes que já utilizam o serviço. Exato. Certo? Porque aí tu só tens que lhe estar a vender o melhor serviço com a melhor relação qualidade-preço, mas não lhe tens de estar a vender a importância do próprio serviço em si. Exatamente. Certo? Entre um cliente que não faz ideia do que é que são as redes sociais e outro cliente que sabe que as redes sociais são importantes hoje em dia para promover a sua marca, quer dizer, qual deles é que vai dar menos trabalho a conseguir chegar a ele, conseguir depois fechá-lo como cliente e continuar a trabalhar e fidelizar, isso é outra. Era outro podcast só para essa parte. Exato. Mas tem muito a ver aquilo que, como o João disse, ou seja, há todo um trabalho que tem que ser feito e nós aí, uma vez mais, se calhar não somos tão espertos quanto isso e continuamos a fazer, portanto não havia investimento nenhum. O que nos obrigou a ser muito rigorosos não só com o dinheiro que gastamos, como nós vivemos das vendas, primeiro tem que haver uma venda, tem que sobrar algum dinheiro dessa venda, não é? E para se poder investir no outro lado. Uma das coisas que nos permitiu, se calhar essa escassez de fundos logo inicial, quando nós organizamos uma agenda, quando nós pensamos numa rota, em que os fotógrafos vai a várias casas no mesmo dia, não havia dinheiro para ir à mesma casa 2 vezes, ou para ir à mesma terra 2 vezes, portanto tudo teve que ser pensado logo desde o início como é que tudo era feito. Portanto, se é possível criar negócios logo desde o início sem dinheiro, nós criámos. Sem recursos, não. Tem que haver recursos. Estava a dizer, nós não comprámos equipamento novo, mas havia equipamento. Exatamente. Nós não fomos comprar um CRM, mas nós utilizávamos ferramentas que de alguma forma substituíam esse mesmo CRM. Mas acima de tudo nós tínhamos uma coisa que é uma grande vantagem. Nós tínhamos experiência. Eu tinha experiência nesta área, o João tinha experiência na área dele como técnico, e porque pior do que não haver dinheiro é quando tu queres criar um negócio, quando tu queres empreender, que é uma palavra que também já é usada para dizer mais alguma coisa, e tu estás completamente a zeros e não fazes ideia do que é que estás a fazer, e podes ter o dinheiro de todo o mundo que a coisa não funciona. E eu até sou da opinião que a maior parte das pessoas não devia de empreender. A maior parte das pessoas, pelo menos numa fase inicial, durante uns 10 anos, devia ir trabalhar para outra empresa, para várias outras empresas, ganhar experiência em várias áreas e mais tarde que havia sempre um recrutamento contínuo no imobiliário. E enviei o meu currículo para uma agência e não me chamaram sequer para a entrevista. Portanto achei, estes planos até têm algum critério e não deixam entrar qualquer um. O que é que acontece aqui em relação a nós especificamente? Tal como o João disse, nós servimos o mercado imobiliário. Isso quer dizer que se nos perguntares qual é que é o valor do metro quadrado em Lisboa, nós não fazemos ideia. Qual é que é o valor do metro quadrado no Porto, nós não sabemos. Agora, nós com a diversidade de cliente que temos, porque nós começámos pelo segmento alto e depois é que fomos indo para as redes e para o resto do mercado, nós conseguimos ver que existem diferenças em termos de postura das próprias marcas e a forma como abordam o mercado, e conseguimos ver também depois como é que o próprio mercado depois reage, porque nós temos muito contacto com consultores e com agências, mas temos muito contacto com proprietários também, porque vamos às casas e conseguimos ter esse feedback todo. A forma como o mercado imobiliário funciona é a maior parte como funcionam qualquer outros mercados. Não sei se vocês sabem, mas até há uns anos o único negócio qual era obrigatório tu teres uma licenciatura para ter aquele negócio era uma farmácia. O dono da farmácia tinha que ser um licenciado em farmácia, ciências farmacêuticas. Quer dizer, eu podia ter um hospital, mas não podia ter uma farmácia, que é uma coisa. Mas podia empregar farmacêuticos no hospital. Nas agências não existe propriamente uma barreira de entrada, portanto, logo por aí o mercado é um mercado bastante aberto. Nós, ao servir esse mercado, da mesma maneira que não existe a ordem dos consultores imobiliários, também não existe a ordem dos fotógrafos. Portanto, a nossa concorrência também é qualquer pessoa com uma câmara ou com um telemóvel no bolso, também pode dizer que é fotógrafo, e não deixa de ser, uma vez mais, porque não existe propriamente essa regulação. A questão dos tubarões, nós temos clientes que nós uma vez fizemos uma conta assim por alto, a calcular, e foi só de um cliente, e nós fotografámos o equivalente a 150 milhões em ingressões no mês, só para aquele cliente. Faz-se aí as contitas e sabe-se que aquilo vale um balúrdio.
No entanto, se nós formos a ver o número de casas que são vendidas por ano e o número de consultores imobiliários que existem por ano, se nós fizermos ali meia dúzia de contas, nós vemos que a rentabilidade não é assim tão grande para uns. Portanto, nós para termos pessoas que ganham, porque sabemos que existem empresas que faturam muito e consultores que ganham muito dinheiro e que são essas referências no mercado, existe depois uma grande franja de pessoas que estão a tentar chegar àquele patamar e muitos deles vão ficando. Por isso é que existe todo aquele recrutamento constante. Aquilo que nós procuramos fazer como empresa é tão simples quanto isto. Nós tratamos qualquer casa como se a casa custasse 10 milhões de euros. Ou 20, seja aquilo que for. Portanto, nós nunca... Tanto que nós, quando fazemos uma marcação, é um dado que nós não perguntamos qual é que é o valor da casa. Nós perguntamos a área, a tipologia, para não conseguirmos coordenar em termos de agência, ou em termos de agenda, mas o equipamento, os fotógrafos, o processo, o preço, o prazo de entrega é tudo igual. Portanto, nós tratamos o mercado como se seja todo exatamente da mesma forma. Por isso é que nós conseguimos agradar às marcas do segmento de luxo, como conseguimos agradar à pequena agência de bairro que vende menos imóveis mensalmente. Então a visão que nós temos, tal como o João disse, é aquela visão geral de nós não estamos na corrida do ouro, né? Nós somos aqueles estudantes que vendem picareta.